Fique com a gente em A Força do Agro, o melhor programa de agronegócio. Mesmo em ano difícil, o superávit do agro paulista cresceu quase 10% no primeiro semestre. Carlos Nabil Gobril é coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Nabil. Obrigado, Joyce, e a todos que nos acompanham pela Força do Agro. As exportações do agro paulista no primeiro semestre deste ano aumentaram 8,9%, alcançando 14 bilhões de dólares. Já as importações também tiveram um crescimento de 7,3%, num total de 2,78 bilhões. O resultado foi um superávit de pouco mais de 11 bilhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Nabil, a que se deve esse aumento? Esse resultado é muito importante, é um resultado superior ao do ano passado, do primeiro semestre do ano passado, que tinha sido um resultado já muito bom. Então, a gente crescer em relação ao ano passado é bastante expressivo. A gente tem, nesse ano, como destaque de crescimento, o açúcar, né, a exportação de açúcar, que o ano passado representava 27% da nossa balança no primeiro semestre, esse ano representa 37%. Cresceu bastante, de forma importante. E também o setor de sucos e café também, os dois setores também cresceram. Agora, falando em sucos, a gente teve uma redução aí na safra da laranja, por causa das condições climáticas, o greening, que é atormenta aí os produtores. Só que esse reflexo a gente vai sentir mais para frente, né? Porque eles trabalham com um estoque de 1 ano, 2. Então, esse ano não influenciou na balança, né? A gente já tem uma diminuição da produção, como o Brasil é o principal produtor mundial, o fato da gente reduzir um pouquinho a produção afeta o preço. Então, a gente está com o preço da laranja bom, como você falou, a gente trabalha com os estoques reguladores, a gente ainda não tem muita influência na produção de suco ainda. Mas a gente está exportando principalmente para a União Europeia e para os Estados Unidos, são mercados bastante exigentes, e a produção de suco de laranja no estado de São Paulo é muito importante, né? Nós somos o principal estado produtor, praticamente de cada 5 sucos de laranja que você toma no mundo, 4 saem daqui. Então, a gente tem um papel muito importante nesse mercado. E o resultado comprova, né? A relevância do agro paulista para a balança comercial do estado. A balança comercial, ela sempre, quando a gente fala de saldo, a gente está falando da diferença entre exportação e importação, e quando a gente considera, tem sempre que considerar a quantidade exportada e o preço dos produtos. O preço do açúcar e o preço do suco de laranja são 2 produtos particularmente muito importantes para o estado de São Paulo e estão bons no mercado internacional. Então, a gente acaba tendo esse destaque aqui para o agro de São Paulo, que está com um desempenho melhor do que o agro nacional. Quando a gente olha o desempenho do agro nacional nesse primeiro semestre, praticamente ele está igual ao do ano passado, enquanto que o agro paulista crescendo para mais de 9%, 9,4%. Nós já vamos falar do nacional, mas em razão dos grãos, que teve uma queda aí na safra, e São Paulo já é mais cana-de-açúcar, mais suco de laranja, outras produções não é tão... Produz também os grãos, mas não com a relevância de outros estados, né? Sim. A soja, mesmo em São Paulo, o ano passado ela ocupava a 2ª posição na nossa pauta de exportação, com praticamente 20% da nossa pauta era de soja. Esse ano está em 11%, quer dizer, reduziu para quase a metade. Então, impactou negativamente aqui na nossa pauta, que foi compensado, como eu falei, pelo açúcar, suco de laranja, café, outros produtos que estão indo bem esse ano, mas a gente também foi afetado. Mas como aqui em São Paulo a soja não é o carro-chefe, né, das exportações, então São Paulo foi menos afetado. No nível nacional, aí sim, a soja é o principal produto, né? Então uma queda na produção, nas exportações de soja, afeta mais fortemente a balança. São Paulo, a gente sempre lembra da capital, a grande metrópole, né? Mas o interior é riquíssimo e é o agro, né? O principal setor que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do estado, né? O agro tem puxado o crescimento econômico, né, de São Paulo, do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, para dar uma ideia dessa relevância, a exportação do agro representou 42,2% das nossas exportações. Quer dizer, praticamente metade do que São Paulo exporta vem do agronegócio.
E ainda tem, lógico, os impactos derivados, né, em transporte, sistema financeiro, tem uma série de outros setores que também são beneficiados aí pela pujança do agro. E a gente sempre diz que a cidade só existe por causa do campo. E a gente vê isso no interior do estado, o agro transformando as cidades, né? Eu que tenho percorrido bastante o interior, né, a gente fica acompanhando esse crescimento, esse boom econômico até que a gente vê aí pelo interior. Essa crise que o pessoal fala, quando a gente vai no interior, a gente não sente tanto, que realmente lá falta mão de obra, tem mercado de trabalho, realmente o interior tem crescido bastante com a força do agro. Gera renda, emprego, qualidade de vida. Exatamente. E muita gente vai buscar, até pessoas, como você falou, da capital, das grandes cidades, vão buscar essa qualidade de vida, às vezes até no interior, onde você tem uma qualidade de vida superior. E a parte econômica hoje, a diferença, né, de salários entre região metropolitana e o campo diminuiu bastante. Agora, Nabil, já outros setores da economia do estado tiveram um déficit de 14 bilhões de dólares, né? Ou seja, importaram mais do que exportaram, e o déficit só não foi maior justamente porque o agro teve um empenho positivo e segurou. Exatamente. O Estado de São Paulo, já nos últimos anos, vem apresentando, quando a gente olha a balança comercial total, né, de todos os produtos, tem apresentado resultados próximos à estabilidade, mas sempre um pouquinho negativos, um pouquinho mais de importações do que exportações. E o agro, como o agro tem esse saldo de mais de 11 bilhões de dólares no primeiro semestre, acaba reduzindo bastante esse impacto no total do Estado. A gente quase chega no equilíbrio do Estado por causa do resultado do agro. E como você já colocou aqui, os principais produtos do agro paulista: açúcar alcooleiro, florestais, soja, carnes e sucos. O setor sucroalcooleiro já destacadamente, né, com 37%, está bem longe dos demais como primeiro colocado nesse ranking. Depois, na faixa de 11%, vem a parte florestais, que é celulose, papel, né, madeira, mas principalmente celulose e papel. Aí vem soja, carne, nesse mesmo patamar de 11%, 11%, 10,8%. Aí já um pouquinho mais para baixo vem os sucos, em quinto lugar, e em sexto lugar o café também, que é um produto tradicional de São Paulo. Esse ano está indo bem. O café, tanto de preço como de quantidade exportada, está crescendo. E esse é o mesmo cenário de outros anos? Ou teve algum setor que surpreendeu, que ocupou? O ano passado, como eu falei, a soja estava um pouquinho mais forte, né? Então a soja vinha perto de 20% como segunda colocada. Esse ano a soja está perto de 11%, está embolada ali junto com carnes, produto florestal. Como a gente acompanha lá no Instituto de Economia Agrícola mês a mês a balança, a gente tem visto esse ranking de segundo, terceiro e quarto lugar, às vezes tem alguma inversão, né? As carnes às vezes estão em segundo, produto florestal em segundo, a soja pode ficar em segundo. Esses três estão mais ou menos empatados ali na segunda posição do ranking de exportação. E os destinos continuam, os principais destinos: China, União Europeia, Estados Unidos? Sim. Os destinos, quando a gente olha para o total das exportações do agro, a China em primeiro lugar, depois a União Europeia, depois os Estados Unidos. Aí vem uma sequência de países da Ásia e do Oriente Médio. E é interessante olhar que os nossos vizinhos aqui da América Latina não têm boa posição nesse ranking de destino das exportações paulistas. A gente olha nesse ranking, aparece lá o México em 15º lugar, depois Chile, Colômbia, Argentina, mas todos ali já numa posição já um pouco lá embaixo nesse ranking. Mas quando a gente olhar por produto, aí cada produto tem uma característica diferente. Como eu falei, o suco de laranja não vai muito pouco para a China, ele vai mais para a União Europeia e Estados Unidos. O açúcar também não é tanto China, né? O açúcar vai mais para esses países de Ásia, Oriente Médio, onde muitos deles, mais de 90% do que eles importam de São Paulo é açúcar. E no caso da China, o principal é soja, né? Soja e carnes, que são os produtos que eles mais importam. Então, cada produto tem uma composição, né, de destinos um pouco particular, né? Para fazermos o jornalismo independente, nós contamos com parceiros, a sua assinatura e principalmente a sua audiência. Fique com a gente, nós já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Agora falando sobre a balança comercial brasileira, também registrou um superávit aí de pouco mais de 42 bilhões de dólares, com 167 bilhões em exportação e 125 bilhões em importações. A participação de São Paulo no resultado brasileiro. São Paulo está em segundo lugar no ranking de estados exportadores, atrás do Mato Grosso. Quer dizer, o ranking vem Mato Grosso em primeiro lugar como principal estado exportador, depois São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Esses 5 estados representam 65% das exportações brasileiras. Mas São Paulo, quando a gente olha a exportação em relação à área do estado, né, o Mato Grosso é muito maior do que São Paulo está em primeiro lugar. São Paulo tem uma participação bastante relevante nas exportações nacionais. Agora, no segundo semestre, deve manter essa tendência de alta? A gente tem um pouquinho de preocupação. Como eu falei, a gente acompanha mês a mês a evolução da balança comercial. E quando a gente olha os últimos 2 meses do primeiro semestre, maio e junho, maio desse ano, comparando com maio de 2023, esse mês de maio foi pior do que o ano passado. E junho também, junho de 2024, foi um pouquinho pior do que 2024. Então, a gente acompanhar os próximos meses, o resultado ainda é positivo para a balança comercial de São Paulo. Para a balança comercial nacional, o resultado é próximo da estabilidade. A balança comercial do agronegócio nacional está 2% abaixo do ano passado. Ela não conseguiu ainda superar o do ano passado. E a balança comercial geral do Brasil, considerando todos os produtos, também está abaixo do ano passado. O ano passado foi um ano excepcional, né? Então, se a gente conseguir igualar o resultado do ano passado, já é um resultado muito bom para 2024. Como a gente teve esses problemas climáticos, né, que afetaram nossa produção de grãos, a safra de grãos esse ano não deve alcançar a mesma safra do ano passado, mas isso, quer dizer, pode ser que não se reflita nas exportações. A comparação é sempre feita com o mesmo mês do ano anterior. Se você comparar com os meses anteriores desse ano, o resultado está evoluindo, está caindo? Nesse ano,
a gente olhando mês a mês, a gente teve uma queda depois de abril, né? Uma queda pequena para maio e uma queda um pouquinho mais acentuada para junho. Mas esses dados, às vezes, eles são ajustados. Quando a gente recebeu os dados de maio que vem do governo federal, maio parecia que tinha uma queda maior. Depois eles ajustaram os dados e ficou uma queda pequena. Os dados de junho iniciais também deram uma queda de perto de 12%, que é uma queda importante. Mas pode ser que esses dados também sejam ajustados e que esse resultado seja mais próximo do mês anterior. Mas é importante quando a gente compara período com período por causa da sazonalidade. Então, às vezes, a gente tem períodos, por exemplo, de exportação de soja, tem períodos que são particularmente caracterizados por algumas exportações de produto. Então, a gente procura sempre comparar com o mesmo período do ano passado. Quer dizer, agora, esse resultado que a gente está comentando é o primeiro semestre de 2024, comparando com o primeiro semestre de 2023. Né? Mas se a gente for ver, já é um bom resultado, porque as perspectivas não eram muito boas no início do ano. Sim. O ano passado foi um ano muito bom para o agro, mas a gente previa que esse não seria tão bom. Mas, no entanto, a gente está conseguindo manter uma tendência de crescimento. Sim, sim. O resultado é bom, né? O resultado, eu acho que a gente, no começo do ano, a gente viu algumas previsões bastante negativas, elas não estão se verificando, a gente está com um resultado muito próximo do ano passado, mesmo em São Paulo, é um resultado bastante positivo, né? Mais de 9% aqui de crescimento no agro. No nível nacional está com uma queda de 2%, quer dizer, praticamente empatando com o resultado ótimo do ano passado. Então, os resultados são melhores do que estavam previstos, né? E a gente tem um segundo semestre aí que agora as chuvas estão um pouquinho mais comportadas, assim, beneficiando um pouquinho mais a agricultura. E quem sabe a gente consiga ter um resultado melhor no segundo semestre e pelo menos no final do ano a gente consiga alcançar o resultado do ano passado. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Deixe lá seu recado, sua sugestão de pauta, porque aqui você participa com a gente. Agora, Nabil, quando a gente fala em importação e exportação, há 50 anos, mais ou menos, o Brasil começou a deixar de ser importador para ser exportador. E esse é um caminho que a gente continua seguindo aí. Cada vez mais a gente está aumentando o número de exportação e diminuindo a importação. A gente não vai zerar de vez as importações, até porque existem aqueles acordos bilaterais, aquelas trocas entre os países, porque um acaba ajudando o desenvolvimento do outro. Então, são os acordos que sempre vai ter alguma coisa para importar. Sim. O Brasil, a partir da década de 70, que a gente era um importador de alimentos, né, a gente passou a ser autossuficiente, a exportadores. Hoje o Brasil é o grande exportador de alimentos do mundo, né? O Brasil, os Estados Unidos também é um grande exportador. Os Estados Unidos está com uma safra muito boa, a gente fala a safra do Brasil está com uma queda esse ano por causa de problemas climáticos. A safra americana é uma safra que está sendo muito boa em relação aos últimos anos. Mas a gente tem alguns produtos que a gente importa, né? Aqui, os principais produtos que a gente importa aqui para São Paulo é salmão, papel, trigo, alguns produtos, alguns arroz agora também, né? Um pouquinho de arroz, principalmente por causa do problema no Rio Grande do Sul.
são produtos que a gente depende, a gente não é autossuficiente, depende de importação de outros países. Mas a relação hoje de exportação e importação, ela é muito favorável, né, para a nossa balança comercial. E provavelmente alguma coisa que vai, matéria-prima, volta em forma de produto, né? Isso sim, né? A gente está falando da exportação de produtos agrícolas. Quando a gente olha processados, aí a gente, saindo dos produtos do agronegócio, a balança comercial tanto de São Paulo como do Brasil, elas são deficitárias. Quer dizer, a gente importa mais do que a gente importa de produtos industrializados, né, de outros produtos. Mas a gente tem acompanhado dados da OMC e dos organismos internacionais com uma previsão, né, otimista em relação ao Brasil, né, dizendo que o Brasil realmente vai ser o grande fornecedor do agronegócio do mundo. Quer dizer, a gente já é hoje o primeiro lugar, mas nessas projeções que a gente enxerga, que a gente recebe, eles colocam o Brasil ainda com um papel mais importante ainda e fundamental para abastecer toda a população mundial, né? A gente hoje abastece mais de 1 bilhão de pessoas e eles, nessas projeções, daqui a 10 anos, talvez a gente abastecer quase o dobro disso aí, né? E a prova está aí, né? Se a gente está exportando mais, a gente está produzindo mais e tem capacidade para produzir muito mais. E a gente tem produzido aqui no Brasil, em São Paulo particularmente, mas no Brasil de uma forma geral, com bastante sustentabilidade. A gente tem conseguido aumentar a produção sem aumentar a área de cultivo. Então, a gente tem aumento de produtividade, muita tecnologia, muita pesquisa. A gente está conseguindo incorporar a tecnologia, as máquinas também, né? O avanço na tecnologia de máquinas, avanço nas técnicas de colheita. Então, a gente tem conseguido dar uma boa resposta, eu acho, em termos de produção, sem deixar de olhar o meio ambiente. A tecnologia, a pesquisa, aliados ao trabalho do homem do campo, faz do Brasil, do agro brasileiro, esse gigante. Se você tiver alguma pergunta para o Nabil, você pode mandar, grava, ou com o celular na horizontal, não se esqueça, com seu nome e a cidade de onde nos acompanha. E o WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454, é o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Nabil, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce, estamos à disposição. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.